Mais uma vez aqui, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a gentileza do convite feito pela Jane. É uma grande alegria poder retornar nesta casa que já nos acolheu em tempos passados, em anos, mais de 10 anos atrás, nos atendimentos, nos trabalhos de palestra e de várias formas que a SODEC ela vem atendendo a todos os espíritos e as pessoas que chegam até ela em busca de orientação, de auxílio, de cuidado, porque é isso que a doutrina espírita nos traz, o consolo e a oportunidade de recomeços também. E rogamos, como sempre, a Jesus, o Divino Mestre e Semeador, que nós possamos todos, na noite de hoje, sermos aqueles terrenos férteis em que os ensinamentos do alto possam não só criar raízes, mas que eles possam crescer e frutificar em nossos corações. Porque mesmo nós, quando vemos aqui à frente, nós também estamos aprendendo. Porque tudo que nós trazemos são reflexões nossas sobre a doutrina espírita. Então, estava até falando aqui que a cada palestra a gente prepara a palestra, e quando a gente termina a palestra, a gente olha para a palestra, mais da metade da palestra não foi aquilo que a gente tinha preparado. Porque naturalmente a espiritualidade ela começa a colocar em nós muitas das coisas que as pessoas também precisam ouvir e aqueles que do outro lado da vida também nos acompanham nessas noites tão gratificantes que é estar no centro espírita em palestra, comungando com o alto essa oportunidade abençoada, de em nome de Jesus estarmos com ele aqui reunidos também. E o assunto de hoje é um assunto que eu particularmente eu nunca tinha tratado ele em nenhuma outra ocasião, mas é um assunto que invariavelmente a gente trabalha nas palestras como um assunto lateral. E eu começando no raciocínio de como eu aproveito o meu tempo, seja o meu tempo produtivo na vida, o meu tempo na casa espírita, meu tempo no trabalho, meu tempo com a minha família, todo esse aproveitamento do tempo, às vezes a gente se reflete, será que eu aproveito bem o meu tempo? Será que nós temos aproveitado bem o nosso tempo na Terra, como espíritos espíritas? E nessa reflexão surgiu o que nos faz efetivamente não aproveitar o nosso tempo. Porque o tempo ele é nosso. Se há uma coisa que ninguém pode tirar da gente, é o nosso tempo. Mas nós podemos não aproveitar este tempo para fazer valer o tempo de nós estarmos aqui na Terra. E aí veio um assunto que a gente fala muito, que é a ignorância. Porque quando a gente pega a doutrina espírita, os ensinamentos, por que nós sofremos? Invariavelmente a resposta é sempre a mesma. Porque nós ignoramos a lei de Deus. Não aquela ignorância do jeito pejorativo, de ser ignorante, mas a ignorância do desconhecimento, a ignorância daquilo que nós não sabemos, seja da doutrina espírita, ou seja até mesmo do evangelho, quando nós vemos de outras religiões, nós chegamos à doutrina espírita. E o questionamento que me veio efetivamente foi, será mesmo que nós somos tão ignorantes com relação à lei de Deus? Ou nós, na medida que nós matamos o nosso tempo, nós temos em nós uma ignorância que nós mesmos acalentamos dentro de nós? Ou uma ignorância deliberada? Então é sobre esse tema da ignorância e da ignorância acalentada por nós todos, invariavelmente por sermos espíritos imperfeitos e no mau aproveitamento do tempo, porque nós acalentamos em alguma medida esta ignorância que habita em nós ainda, E eu vou tentar trabalhar esse assunto, trabalhar aspectos dele, para que na noite de hoje a gente possa sair daqui refletindo efetivamente o que nós ignoramos por ignorarmos,
ou que nós ignoramos porque dentro de nós é mais fácil ignorar do que fazer o movimento necessário para a transformação necessária de cada um de nós, para nós sermos reconhecidos como espíritas. Reconhece-se o espírita pelos esforços que ele faz para a sua transformação. E eu vou começar com um texto, né, de Emmanuel, do capítulo 20 do livro Pensamento e Vida. Eu vou começar pelo fim, para a gente poder trabalhar o início. Mas esse capítulo 20, ele fala do hábito. E aí agora eu vou pegar meu auxiliar, que é o óculos, né, Marialva? A gente chega numa idade que não dá mais, né? Não tem como fugir dos óculos. Nesse capítulo 20, Emmanuel, ele fala do hábito. E ele fala o seguinte: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio de hábitos aos quais nós ajustamos sem resistência. O que Emmanuel quer falar? Ele quer nos mostrar que nós, encarnação após encarnação, nós vamos recapitulando atitudes, recapitulando pensamentos, recapitulando ações, como se nós ficássemos patinando nos mesmos problemas recorrentes da nossa encarnação. Nós evoluímos, nós podemos evoluir bastante, mas nós evoluímos, patinamos. Evoluímos, patinamos. E Emmanuel, ele tem um capítulo, agora não vou me lembrar de qual livro exatamente, que nós falamos, ele fala de recapitulações, que é efetivamente essas nossas indas e vindas na Terra, cometendo os mesmos tipos de equívocos, recebendo as mesmas oportunidades do alto de superarmos determinadas questões que o nosso espírito carrega por atavismo ou por estar tão incrustado em nós de hábitos, que nós vamos, mesmo em épocas diferentes, repetindo rotinas de pensamentos e de atitudes dentro de nós. E aí ele fala, com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir nos pensamentos alheios pela reflexão automática, e em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria mais fácil erguer uma vida melhor. Ou seja, nós continuamos complicando as nossas vidas com necessidades desnecessárias para o nosso espírito. Porque quando nós vemos a vida terrestre, retornamos, entramos no esquecimento, mesmo instintivamente nós entendemos, nós sabemos aquilo que nós precisamos fazer quando encarnados, e aí vai o primeiro alerta nosso. Nós não chegamos totalmente ignorantes aqui na Terra, porque nós, em alguma medida, mesmo sem sermos espíritas, em outras encarnações, nós retornamos preparados para a encarnação que nós vamos ter. Então aí vai o primeiro alerta: será que nós mesmos somos tão ignorantes nessa altura do campeonato, em que o Evangelho já está conosco há 2000 anos? E ele prossegue: estruturamos assim um complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto de posse, e com o instinto de posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente, para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Ou seja, nós continuamos voltando nas condições às quais nós já vínhamos atendendo no passado. E aí ele fala, nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada.
procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando na senda em que lhe cabe avançar. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva, e por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Então, nesse texto do livro Pensamento e Vida, eu acho importante que essa é uma obra fundamental como obra complementar, que todos nós possamos refletir em cima dela por inteiro. Mas esse capítulo, a Emmanuel faz um alerta fundamental. Será que nós estamos conseguindo refletir sobre a nossa encarnação? Será que nós ainda vamos deixando de fazer os movimentos necessários por ignorância mesmo? Ou porque ainda é cômodo para nós nos mantermos nesses mecanismos que nos dá prazer terreno, ou seja, nos iludindo depois do berço, para nós chegarmos no momento da desencarnação e nos desenganarmos de mais uma encarnação que ficou para trás porque nós não só aproveitamos mal o nosso tempo, mas nós efetivamente ignoramos ou fingirmos ignorar aquilo que muitas vezes está à frente dos nossos próprios olhos. E aí a gente volta lá do princípio, como eu falei, a gente aí volta para falar, mas de onde vem a ignorância em nós? De que forma nós, como espíritos, né, eternos, ou melhor, imortais, quando da criação de Deus, como está respondido na questão 115 do Livro dos Espíritos, se os espíritos nascem bons ou maus, e aí a espiritualidade responde que nós nascemos simples, Deus criou todos simples e ignorante, isto é, sem saber. Então, quando a espiritualidade ela nos coloca isso, ela nos mostra que nós todos, pela lei da igualdade, todos nós, quando saímos do princípio inteligente e somos, né, individualizados como espíritos inteligentes, todos nós, invariavelmente, nascemos da mesma forma. Só que no momento em que nós adentramos, né, a primeira encarnação, nós começamos a sofrer as leis de Deus para os espíritos encarnados, para os espíritos individualizados. E a primeira lei é a lei da igualdade. Todos nós nascemos simples e ignorantes. A simplicidade refere-se à unidade do ser, à ausência de complexidade nos hábitos, inclinações e personalidade. Ou seja, nós somos um verdadeiro livro aberto. Na nossa simplicidade, os nossos hábitos são os mais simples no princípio. Quando nós ainda nos mundos primitivos, né, iniciamos a nossa jornada brigando por comida, por alimentação, por abrigo. Essa é a simplicidade. E a ignorância define a carência absoluta de conhecimento acerca das leis que regem o universo e da própria natureza transcendental do indivíduo. Ou seja, a nossa ignorância está em nós desconhecermos o mundo, desconhecermos a nossa condição, até mesmo de espírito, mas todos nós, como centelha divina, porque nós somos a maior criação de Deus, todos nós, como centelha divinas, nós já nascemos com a lei de Deus dentro de nós, internalizada em nós. Mas aí Deus ainda é mais, ele complica mais um pouquinho a nossa condição. Ele diz que tem uma tal de lei de liberdade. E aí começam os problemas nossos. Porque Deus respeita absolutamente o nosso livre-arbítrio.
E a partir do momento que nós entramos nas primeiras encarnações, nós passamos a agir inicialmente pelo instinto, que é mais forte, porque se nós somos ignorantes intelectualmente e espiritualmente, o instinto ele é a ferramenta que nós temos para nós caminharmos na Terra. E na medida em que nós vamos aprendendo a caminhar na Terra, o instinto começa a perder força. Não estou falando de uma encarnação, estou falando nesses princípios, né, encarnatórios e reencarnatórios. E aí o que vem junto com isso? A inteligência começa. Ou seja, a questão moral e a inteligência são como se fossem as duas asas do qual o espírito vai caminhar a partir da sua criação. Num primeiro momento, o aspecto moral baixo, né, pela rigidez das condições, o intelectual baixo, e nós vamos caminhando mais ou menos assim por séculos, séculos e séculos, até começar a vir os primeiros ensinamentos, o Antigo Testamento, né? Ou seja, antes do Antigo Testamento, ou seja, nós como civilizações ainda rudes, a espiritualidade fala, inclusive, que as nossas primeiras encarnações não passamos aqui na Terra. Raríssimos espíritos que passaram as primeiras encarnações nos mundos primitivos aqui na Terra. Ou seja, nós já somos viajores do espaço quando chegamos à Terra. Se nós na Terra, 2000 anos atrás, tinha alguns milhões de habitantes, agora somos 24 bilhões, porque são 8 bilhões encarnados e 3 vezes mais desencarnados precisando encarnar. Então nós vamos percebendo que nessa caminhada nossa, nós vamos caminhando, evoluindo moralmente, intelectualmente, e nós percebemos e vamos perceber, ou melhor, nós sabemos que nesses últimos 200 anos, a partir de 300 anos, a partir do século 17 e 18, não só com o iluminismo, com o renascimento, intelectualmente a humanidade ela começou a acelerar o processo dela. Mas moralmente ainda nós espiritualmente, pelas épocas das trevas, depois do Evangelho, ali da Idade Média, nós continuamos ainda, ou seja, o Evangelho foi perdendo força, foi dando lugar às expressões exteriores da religião, e nós fomos ficando um pouco mais ignorantes acerca das leis de Deus. Fomos guardando isso com um ou outro espírito, trazendo. Eu estou fazendo essa jornada nossa espiritual para a gente entender onde nós estamos hoje, para a gente perceber o seguinte: o Evangelho já está há 2000 anos, e a própria espiritualidade falou que em algum momento esse Evangelho foi perdendo força e houve a necessidade do Consolador prometido chegar, quando no maior momento de avanço da ciência havia necessidade da Terra intelectualmente avançando e avançando rápido, o lado moral espiritual estava se perdendo pelo materialismo dos séculos XVIII e XIX, pelas doutrinas filosóficas que pregavam inclusive que Deus não existia, né? Deus não existe. E aí veio a doutrina espírita para fazer essa abertura, né, daquilo que Jesus não pôde falar naquele tempo, mas que efetivamente, né, precisava ser descortinado o véu, que o Evangelho que Jesus falava que não podia fazer tudo. Então nós chegamos nesse ponto hoje em dia em que nós temos uma humanidade altamente intelectualizada, avançada tecnologicamente, mas é só olhar o mundo para a gente ver como é que a gente está ainda. As guerras, os assassinatos, a forma como as pessoas, que teoricamente dá a entender que o mundo está ruim. Mas nós também vamos perceber o quanto as pessoas estão retornando para Deus, independente da religião. O quanto as pessoas estão começando a refletir melhor sobre as ações na Terra.
E nesse momento de regeneração que a Terra se encontra, é natural que a Terra, na medida em que é remexido as estruturas interiores da Terra, da crosta, para a retirada desses espíritos que já estão sendo efetivamente enviados para uma outra jornada em outro planeta, esses espíritos estão à flor da pele à Terra. Mas é algo necessário para que a Terra possa dar o próximo passo. E aí a gente volta, eu vou ficar nesse vai e vem para a gente ir na frente, volta, e a gente volta no momento derradeiro da cruz. Quando Cristo vira e fala, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que eles fazem. Quando Jesus admite a ignorância daquele povo, que o recebeu de braços abertos em Jerusalém, e uma semana depois escolhe Jesus a Barrabás para morrer na cruz. Que relata os Espíritos, foi um dos maiores processos de desobsessão que ocorreu naquele derradeiro momento do Cristo, em que ele efetivamente ele retorna ao plano espiritual, né, naquele primeiro momento da cruz lá. E nós vamos ver em Atos dos Apóstolos também Pedro falando após a crucificação, em Atos capítulo 3, versículo 17, em que ele mais uma vez falando aos apóstolos e para outros seguidores, ele fala o seguinte: sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Ou seja, o próprio Pedro ele reconhecia essa ignorância da qual as pessoas sofreram pelo desconhecimento do Cristo, por se deixarem levar pelos fariseus, pelos interesses daquele. Pedro também já falava desta ignorância. E aí vem a doutrina espírita, a nos mostrar primeiro que todos os espíritos nascem sem privilégios. Todos nós nascemos sem privilégio nenhum. Se nós nascemos todos iguais, simples e ignorantes, nascemos sem qualquer privilégio. Todos nós temos a mesma origem. E todos nós vamos, na medida em que nós vamos encarnando e reencarnando, nós começamos a receber a responsabilidade. Porque nessas indas e vindas no plano espiritual, nós vamos sendo orientados, vamos sendo colocados a par daquilo que na medida que em cada encarnação nós vamos passando, nós vamos ganhando maturidade como espírito. Não nos enganemos, todos nós aqui em alguma medida tem mais de 2000 anos já na Terra. Não nos enganemos. Pô, mas eu estou há 2000 anos e ainda sou espírito imperfeito. Esse é outro alerta. Se nós já temos contato com o Evangelho há 2000 anos e continuamos ainda patinando nas questões morais, nas questões espirituais, até que ponto nós somos ignorantes de desconhecimento? Ou nós temos acalentado a nossa ignorância no decorrer desses séculos? Será que nós ainda não acalentamos essa ignorância nesta encarnação? Porque essa é uma pergunta que eu me faço. Quando às vezes eu me pego fazendo outras coisas. Estava até conversando com a Marialva, né? Pô, Marialva, eu vou no centro segunda, terça, quinta. Aí o pessoal da FEB, né, Marialva? Pô, quando é que você vai lá na quarta? Aí o José Valdo, pô, você tem que voltar para o trabalho de sexta. Eu olho assim, eu falei, caramba, será que eu tenho que trabalhar mais? Será que eu estou aproveitando mal o meu tempo? Eu estou ignorando o chamado? E nós vamos fazendo escolhas, porque é natural. Porque a vida também nós temos que trabalhar, temos que cuidar da nossa casa, dos nossos pais, né? Nossos pais, eu principalmente minha mãe, meu pai já desencarnou, que apesar de ser uma mulher, né, extremamente ativa, mas eu ainda tenho que estar atento a ela. Minha filha grávida agora, meu filho fora do país, ou seja, eu tendo que trabalhar, então, pô, será que eu estou fazendo o suficiente? Ou se eu ainda continuo, quando eu estou em casa vendo meu Netflix, putz, será que eu não podia estar estudando? Né? Lendo um livro, me edificando, ou seja, a gente mesmo começa a colocar em nós, né? A gente brinca assim, bota os macaquinhos no ombro, né? E fala assim, caramba, hoje
Não, hoje, peraí, vocês descem, hoje eu vou ficar em casa vendo Netflix. Aí eu me pergunto, será que eu estou... Então são questões que a gente precisa refletir sobre como a gente está conduzindo a nossa vida. Não estou dizendo que a gente tem que vir para o centro espírita todos os dias, não é isso. Porque a vida, nós precisamos que a vida é em sociedade, não é em vida no centro espírita, que é outra lei, lei da sociedade. A lei da conservação, porque não basta eu vir para o centro espírita e não cuidar do meu corpo. Olha só as leis de Deus, a lei da adoração. Não basta só esperar que Deus, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e obtereis. Ou seja, a doutrina espírita, ela tem a capacidade não de nos tirar da ignorância, mas de acabar com as nossas desculpas. E aí esse é mais um problema que a gente encontra quando a gente escolhe ser espírita. Se a gente já não tinha muitas desculpas antes, com a doutrina espírita a gente perdeu todas elas. E a gente precisa olhar para dentro de nós nesse processo de autoconhecimento. É preciso que a gente adentre os nossos corações para a gente compreender o que efetivamente eu posso fazer nesta encarnação para que eu patine menos e caminhe mais. Como a doutrina espírita, que é esse manancial de luz que a gente recebe não só de Kardec, mas de Chico, de Valdo, Raul, Dona Ivone, Leon Denis, os escritores clássicos. Só nessa brincadeira aí já são uns 800 livros. Como é que eu posso beber desse manancial e trazer para a minha vida isso? De que forma eu posso, quando eu faço a minha oração pela lei da adoração, no meu diálogo vertical com Deus, ou como Santo Agostinho fala na questão 919, como eu, nesse momento de oração, eu revisito a minha condição de espírito encarnado. Como é que eu ainda estou deixando as coisas do mundo acalentarem a minha ignorância? Porque se eu posso estar no centro espírita, eu podia estar muito bem jogando bola com meus amigos. São escolhas que nós vamos fazendo. Eu quero estar no centro espírita. E não tenho dúvidas que o fato de cada um de vocês estar aqui hoje, tem vários espíritos que vão criando N condições para que vocês não estejam. Sempre vai aparecer um vizinho batendo na porta, sempre vai aparecer alguém do trabalho para dizer, olha, eu preciso disso para amanhã cedo, e aí você, pô, mas se eu for no centro espírita eu não vou conseguir dar conta. E aí a gente vai percebendo que a espiritualidade ela sempre vai prover a gente enquanto a gente estiver no centro espírita. Nada vai faltar para nós dentro daquilo que nós precisamos nessas lutas diárias nossas. Porque é justamente pelo suporte espiritual que nós também somos inspirados a fazer melhor, a agir melhor. São nesses movimentos que nós vamos fazendo e que a gente vai rompendo com essa ignorância acalentada. Nós vamos compreendendo que o tempo que a gente perde com as coisas do mundo causa um dano muito maior ao dano maior do tempo que a gente deixa de estar trabalhando pelo Espírito. Paulo falava nisso, que a gente pode viver pelo Espírito ou pela carne. Porque se nós morremos no Espírito, né, quando nós morremos na carne, nós estaremos mortos em Espírito também lá do outro lado. Então são essas reflexões. O que nós estamos fazendo? E aí tem o livre-arbítrio, que é uma ferramenta nossa fundamental, o livre-arbítrio e a vontade. Porque todos nós temos a lei de Deus, a questão do bem e o mal dentro de nós, ela é muito clara.
Nós, pelo orgulho, pelo egoísmo, nós vamos mascarando e jogando nas sombras, como diz Joana de Ângeles. E ela mesma também fala que é preciso que nós precisamos nos reconciliar com a nossa sombra. Ou seja, nós precisamos encarar de frente aquilo que nós acalentamos com a nossa ignorância. É preciso olhar de frente para o nosso orgulho. É preciso olhar de frente para o nosso egoísmo. É preciso fazer valer e compreendermos de uma vez por todas que fora da caridade não há salvação. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Bem-aventurados os que têm puro coração, os humildes, os benevolentes. A nos mostrar que o caminho traçado por Jesus, porque Ele é o caminho, é possível para todos nós, mesmo espíritos imperfeitos, porque pela vontade nós podemos fazer valer o nosso livre-arbítrio na direção do bem, sem que a gente acalente as questões do mundo, que são muito fortes, não tenho dúvida, são atavismos de séculos que nós carregamos. Não tenho dúvidas que é difícil, porque nós acalentamos esse tipo de situação dentro de nós em outras encarnações. São os chamados atavismos. Mas a doutrina espírita, ela nos abre a nos mostrar, é possível quebrar o ciclo das ações equivocadas. É possível. Nós temos um grupo de espíritos nesse exato momento aqui, conosco, cuidando de cada um de nós, cuidando dos nossos corações, das nossas dores, dos pensamentos que vêm a gente. É possível, Deus? É possível? E eles falam, eu estarei contigo em todos os momentos da tua vida. Jamais estarás sós. Jamais estaremos sós. Jamais estaremos órfãos de Deus, como disse a mensagem. Jamais. E quando nós compreendemos essas questões, que nós não estamos sozinhos na difícil caminhada que é a vida terrena, cada um segundo as suas obras, por isso que hoje nós somos tão diferentes, é porque nós fomos construindo nessas diversas encarnações pelos livre-arbítrios equivocados a condição que nós nos encontramos hoje. Porque nós continuamos iguais perante a Deus. Porque Deus não mudou a forma dele agir conosco. Porque Deus é infinito amor, é infinita bondade, infinita misericórdia. Então, se Deus é tudo isso, quem é o responsável por o que eu estou passando hoje? E aí entra a responsabilização nossa de entendermos, não como vítimas de nós mesmos, muito pelo contrário, mas como os agentes operadores da mudança que todos nós podemos fazer aqui na Terra. Todos nós podemos fazer. Você vê, né? A gente falou, eu já estou lá na frente, já ficou parado. Então vou pegar assim, vamos falar de algumas ignorâncias que nós temos, né? A primeira ignorância é intelectual, aquela que nós começamos, ou seja, nessa encarnação a gente começa a ver isso na sala de aula, quando nós somos pequenos, né? Eu tinha um amigo meu que ele dormia todas as aulas. E ele invariavelmente tirava 9 e 10. Esse cara estuda em casa, ele fica dormindo aqui na sala de aula. E aí hoje mostra o quê? Que ele já tinha esse conhecimento com ele, então a aula era chata. Porque ele já sabia aquilo, mas ele aprendeu da onde? Era um espírito já com inteligência, conquistada, em que ele até era muito desleixado, até muitas vezes. Quantas pessoas que a gente fala que são inteligentes
e são irresponsáveis e não estudam. A pessoa estuda para tirar o 7, 8. Ele está fazendo mau uso da inteligência. Porque ele está, né, o inteligente orgulhoso, aquele que na hora sai, o famoso na hora sai o grau. É só dar uma lidinha. Então são esses tipos de a ignorância pelo orgulho, ou seja, quando alguém me fala alguma coisa que me atinge, ou eu mesmo percebo que eu tenho uma dificuldade, o que eu faço? Eu, por orgulho, eu não mudo a minha opinião. Eu tenho uma opinião sobre determinada pessoa, sobre determinada questão, aí eu vejo que tudo aquilo que eu pensava não é aquilo, mas eu defendo a minha posição até o fim. Orgulho. Sabe que está errado, mas jamais vai admitir que está errado. Só que isso eita, faltou a palavra. Vai causando estagnação no espírito. Ele começa a se petrificar naquela condição. E pior, desencarna com isso. E aí são espíritos que vão passar anos no umbral. Anos no umbral. Quanto tempo eu tenho? Eu perdi o horário. Tem uns 10 minutos? 15 minutos? Eu tenho 15 minutos ainda? Ah, tá. Então tá bom. Então tá certo. Ele vai passar anos no umbral, porque ele está estagnado nisso. E aí a gente vai para a questão do André Luiz. Todo mundo leu o Nosso Lar? Quem não leu o Nosso Lar? Não precisa ter vergonha não, tá certo? Faz parte. É tanto livro que a gente vai escolher. O que acontece no Nosso Lar? Num dado momento, André Luiz descobre que enquanto ele estava no umbral lá, ele descobre que todo mundo chamando ele de suicida, ele, pô, mas eu não me matei, pô, como é que estão me chamando de suicida? Aí tempos depois, em que ele se recupera, volta, ele descobre que ele passou 8 anos no umbral. E pior, ele descobre que realmente ele era um suicida. Porque ele atentou contra a lei de conservação. Por ignorância. Mas ele era médico. Qual era a ignorância do médico sabendo se ele está bebendo, fumando e se alimentando mal que ele ia ficar doente? Então ele acalentou aquela ignorância em alguma medida. Então ele não podia negar desconhecimento que o cigarro faz mal, mesmo na época em que ele vivia. Né? Porque as doenças do pulmão sempre existiram. A bebida causava o alcoolismo. Então olha só, ele acalentou um tipo de ignorância, porque ele detinha o conhecimento, ou seja, é mais grave ainda a situação. Porque nós detemos o conhecimento e optamos, ainda assim, por continuar tendo as mesmas atitudes, hoje em dia. E aí no capítulo 42 do livro Contos e Contos de Humberto de Campos, né, o irmão X, tem lá a história do homem que matava o tempo. Conta a história desse vou pegar aqui, né, de Anselmo Figueiredo, que está lá o tempo, matar o tempo. Então ele era de uma família espírita, pai e mãe espírita, isso acontece muito hoje em dia, né, os pais espíritas. O equívoco que nós cometemos quando nós não levamos nossos filhos para a evangelização, né? A gente não, quando ele for adolescente, ele vai escolher a religião que ele quiser. E eu posso afirmar com muita tranquilidade que é errado esse pensamento nosso. Porque nós somos depositários dos filhos de Deus. Se nós somos depositários dos filhos de Deus, a nossa obrigação como pais é educar os nossos filhos intelectualmente e espiritualmente. Porque a própria doutrina diz que nós caminhamos por essas duas asas, a questão moral e espiritual e a questão intelectual. Então, por que nós só educamos nossos filhos intelectualmente e deixamos a vida ou alguém dizer para os nossos filhos que eles têm que acreditar em Deus ou deixar de acreditar em Deus? Então, essa é uma primeira reflexão nossa, porque essa é uma visão materialista, justamente para que a gente não eduque espiritualmente os nossos filhos. Porque quando são adolescentes e chega a adolescência, quem já teve filho adolescente sabe do que eu estou falando, as pressões do mundo,
né, os efeitos manada, as necessidades e aceitação desses jovens, muitas vezes, os fazem, inclusive, passar a ser os maiores críticos dos pais. Imagine da religião, quando não há uma base construída, religiosa. Né? Nós falamos até já, né, dos filhos do Marco, né? Eu conheço desde pequeno, hoje eles estão aqui dando palestra os dois, o Lucas e a Laís. E desde pequeno eu acompanhei eles pequenos, né? 3, 4 anos de idade, eles fazendo o evangelho em casa. Eu acompanhei eles várias vezes no evangelho em casa. Hoje são 2 palestrantes espíritas. São ótimas pessoas. São imperfeitos, como todos nós. Mas pelo menos eles estão caminhando numa direção que a gente sabe que pode dar errado. Porque nós ainda assim temos o nosso livre-arbítrio para fazer besteira, e nós os faremos ainda, muitas vezes. Porque o orgulho, nós ainda temos isso em nós. Não podemos fugir. Então voltamos a Anselmo, então justamente o Anselmo é isso. E o pai e a mãe falavam, meu filho, ele, gente, eu vou aproveitar minha vida, a vida é essa. Ou seja, espírita, acreditava em Deus, mas a vida tomando conta dele, e ele foi matando o tempo, é preciso matar meu tempo, ia para cassino, ia para bar, vivia na noitada, não, quando eu for velho, eu vou estar com vocês. Foi passando tempo, aos 48 anos ele desencarna. E o tempo? E essa ignorância que ele acalentou? Isso é tão grave que 10 anos depois, ou seja, mais do que André Luiz, a mãe dele, ele finalmente conseguiu enxergar a mãe dele no umbral. E a mãe dele, olhando para ele, descreve Humberto de Campos, ele possuía os olhos vitrificados, parados no tempo. E aí a mãe dele fala, meu filho, mas Deus esqueceu de mim. E a mãe fala, meu filho, não foi Deus que esqueceu de você, foi você que esqueceu de Deus. E ele ainda culpando a divindade pela condição dele. Ou seja, ainda não tinha se arrependido. E a mãe sai e fala, meu filho, por enquanto, eu não posso fazer nada por você. Porque somente nós podemos nos ajudar. A caminhada, nós caminhamos juntos na Terra. Mas o desencarne é individual. Cada um de nós com a nossa consciência, com as contas da vida que nós temos. Quando nós lembramos que para encarnar existe um grupo de espíritos que se empenham em definir em que condições nós vamos encarnar, a nossa vida não é obra nossa, é obra de vários espíritos que estão conosco. Alguns permanecem conosco como espíritos protetores, como guias espirituais, eles permanecem conosco, eles vêm de lá, eles nos auxiliaram no processo reencarnatório. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida e nós continuamos nos iludindo ao nascer e nos desiludindo ao desencarnar. Como anda a nossa conta da vida? Como nós estamos efetivamente trabalhando para rompermos com a nossa ignorância, que todos nós acalentamos, como o próprio Anselmo Figueiredo acalentou? Olha só a condição dele. No capítulo 22 do livro Mensageiros, para eu já ir fechando, tem um capítulo chamado Os que Dormem. Mais uma vez mostrando uma sala com milhares de espíritos dormindo num sono, uns de forma atabalhoada, porque viveram na vida, acreditando no nada. E quando desencarnam, eles vivem o nada. O nada. De tão fixados eles estavam com a matéria. E aqueles espíritos que auxiliavam eles não podiam também fazer muita coisa.
porque eram tantos naquele posto de socorro. E no mesmo livro ele vai falar de quem? No capítulo 9, no capítulo 13, ele vai falar dos médiuns falidos. Mais grave ainda, porque os médiuns falidos eram aqueles que, recebendo o mediunato, a mediunidade para auxílio, abriram mão da mediunidade por medo, por orgulho, por não conseguir aguentar as críticas do trabalho mal feito que ocorre. Ninguém é perfeito no trabalho mediúnico, todos nós somos imperfeitos, mas as pessoas vão se colocando num pedestal de orgulho por ser médium. E é um simples lembrete: olha, meu irmão, acho melhor você prestar atenção na comunicação, porque nas reuniões mediúnicas nós fazemos a análise e a autocrítica. É fundamental para uma reunião mediúnica a gente analisar essa autocrítica. É fundamental. E esses médios faliram. E para encerrar, eu vou ler um texto que, para mim, essa é a maior ignorância acalentada que a humanidade hoje ela vive. E é muito triste que nós espíritas, e alguns espíritas, ainda acredite que esse é o caminho. E eu vou começar a ler esse texto para nós fecharmos a nossa noite. Aqui deu um... Eita, pronto, agora foi. Comovemos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa, mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassinos, conflitos, ludibrios e assaltos de todo jaz criam a guerra dos nervos em toda a parte. E para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas. Organiza-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a própria lapidação dos infelizes é praticada na rua, sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confia aos movimentos de reação. Referimos-nos ao aborto delituoso. Em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra e sobretudo vós, corações maternos chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos terros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em que o vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio nos recintos familiares ou da sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio as provas do reajuste, a fim de que vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Esse é uma das maiores ignorâncias acalentadas na Terra hoje em dia. Milhões de espíritos são abortados. Lembre-se, não estou falando criança, estou falando espíritos. Quando a fila da reencarnação é gigantesca, são pelo menos 16 bilhões de espíritos que ainda precisam reencarnar na Terra no processo de regeneração. Milhões são impedidos de vir a nascer, seja em qualquer condição. Porque nós espíritas já sabemos que a vida na Terra é um educandário. A vida verdadeira nossa é lá, no plano espiritual, como espíritos imortais. A Terra, pelas dores, pelas vicissitudes que ela carrega, é preciso que essas crianças nasçam.
porque elas também merecem ter a oportunidade de progredirem segundo as leis de Deus. Jesus conosco sempre, que Deus envolva cada um de vocês na noite de hoje. Fique em paz.